Salve, salve, bom dia, começando mais uma live neste domingo de manhã, um pouquinho mais tarde hoje, às 9h33. Vamos avançando com o nosso querido livro Ego is the Enemy, livro fantástico do Ryan Holiday que nos mostra como podemos lutar contra o nosso maior oponente, o ego, certo? Muito bom livro, muito bom capítulo que eu vou falar para vocês agora. Na verdade, esse capítulo é uma extensão, como não poderia ser muito diferente, né? É uma extensão dos capítulos aqui que a gente tem visto ao longo dessa semana, né? A gente tem falado sobre como o ego está ao nosso lado, está ali nos seduzindo ao longo de toda a fase da nossa vida, né? Então a gente viu no começo desse livro aqui, ele fala sobre o momento de preparação, de ambição. Depois entramos para a fase de sucesso, continuamos nela hoje, e por fim a gente vai ver a fase de fracasso mais para o final desse livro. Então hoje, o capítulo de hoje é uma pequena extensão, mas um capítulo rápido, direto ao ponto, sobre o que a gente tem falado, né? Sobre os meios no qual a gente atinge o sucesso e depois como o ego nos ataca, né? Então vamos ver um pouquinho sobre isso no dia de hoje, no dia da Páscoa. Feliz Páscoa para você que está assistindo isso agora, feliz Páscoa para você que está assistindo isso depois. Vamos lá, então o nome desse capítulo se chama Entitlement, Control and Paranoia. Então a gente pode traduzir aí de uma maneira bem livre, que é algo como direito, controle e paranoia, né? Esse direito no sentido assim mais de privilégio, né? De algo que foi conquistado, que é o que a gente vai falar. A gente já começa falando sobre isso. Obviamente o Ryan nos traz algumas histórias, não vou apresentar elas com os detalhes como eu sempre faço, porque eu acho que não vem ao caso as histórias daqui. Vou deixar guardada também para que você compre o livro e assim você não tem assim você tem algumas surpresas com as histórias, né? E eu não fico falando todas, mas direito, controle e paranoia. Ele diz, né, o que dá nome a esse capítulo, um capítulo bem rápido, como eu falei. O Ryan apresenta esses 3 pontos como sintomas, né? Sintomas do ego nos atacando numa fase de sucesso, de conquista, né? Na fase assim onde a gente está feliz com o que a gente alcançou, mas isso, né, muitas vezes acaba se desenvolvendo para esses 3 sintomas. Então o senso de direito que ele fala aqui é muito num sentido bastante arrogante, né? De merecimento, né? Na verdade ele diz o seguinte: esse senso de direito é como se a pessoa que deixa o ego aflorar nessa fase de sucesso ficasse falando: isso daqui é meu, eu mereço isso porque eu já atingi sucesso. Então você você acha que tudo é seu, né? Como se tudo fosse uma posse sua, uma extensão do seu ser graças ao sucesso que você conquistou. Isso é o ego tomando conta de você. Ou então, o sintoma número 2, que é o controle, é como se você falasse: isso precisa ser feito do meu jeito, né? Então você tem justamente esse senso de controle, onde você quer controlar como as coisas acontecem, como deve ser feita determinadas coisas. Muito comum no meio empresarial, né? Onde as pessoas conseguem certas promoções e começa a se achar a última bolacha do pacote, né? Então a gente tem que tomar cuidado com esse senso de controle também, né? As coisas não vão como a gente gostaria, né? Não deve ser assim. Então, isso precisa ser feito do meu jeito. Se a gente tem esse costume de ficar pensando, de tentar impor o controle, é o ego tomando conta mais uma vez. E aí, por fim, vem a paranoia, que é o 3º sintoma. O 3º sintoma da paranoia abrindo aspas aqui, é como se a pessoa ficasse repetindo para si mesma, né, que eu estou cercado por idiotas, eu estou cercado por gente tola, e eu não posso confiar em ninguém. Então você começa a ter a paranoia de que estão todos contra você e você só pode confiar em si mesmo. E aí junta com esse senso de controle, onde só o seu caminho, só a sua opinião importa, sobre esse senso de direito, de privilégio, onde tudo é seu,
né? Todas as coisas são suas, são intocáveis, ninguém tem direito a coisa nenhuma. Então isso são ilusões muito perigosas, né? Como o Ryan aponta aqui. E ele diz que o desdobramento disso tudo, desses sintomas, é um pouco do que a gente vem falando essa última semana, né? Que a gente foi aprofundando no quesito do ego sobre a situação de sucesso. Então, mais uma vez, o Ryan fala que o problema está justamente no esquecimento ou na má interpretação dos fatos que nos fizeram atingir o sucesso. Né? Veja, esses sintomas, né? Essas coisas, esses sintomas do ego aflorando dentro de nós, acontece depois de determinada conquista, determinado sucesso. Só que ele acontece principalmente porque a gente tem aí um distanciamento daqueles fatos concretos, daquelas ações objetivas que fizeram com que a gente atingisse a porra do sucesso em primeiro lugar, certo? Então, esse esquecimento, essa má interpretação dos fatos faz com que a gente comece a pirar, a ter essas ilusões do ego, né? Então, e aí o ponto, para mim, que o grande ponto do capítulo, né, que o Ryan nos apresenta aqui, um capítulo muito curto, como eu falei, mas o ponto aqui, que é um parágrafo que ele disse que ficou mais forte para mim e eu guardei para trazer para vocês, é o seguinte: conquistar algo, atingir o sucesso, exige um poder real, né, um poder verdadeiro, aí, uma força interna, né, o que ele chama até de uma força de vontade. Nós precisamos de muita força de vontade para conseguir atingir aí, seja lá o que a gente queira, seja no âmbito familiar, pessoal, profissional, enfim. Precisa de uma força a mais. Isso é um fato, né? Não é o seu ego falando, é necessário realmente isso, essas ações, esses fatos concretos. E ele diz principalmente aqui o ponto central que eu achei interessante, que o empreendedorismo e a arte, né, requerem você criar algo que não existia antes. Criar algo que não existe antes exige muito recurso, muita energia, energia mental, energia física. Então isso são fatos concretos, isso é essa necessidade, é o que fez, né, e você cumprir essa necessidade, é o que fez você atingir o sucesso, conquistar as suas coisas, né, galgar aí os patamares que você queria. Os pés no chão, na realidade. E aí ele ainda diz, a riqueza, conquistar riqueza é vencer o mercado, é vencer as apostas que estavam contra você. Porque, né, ele nem fala isso, mas estatisticamente, se você for parar para pensar, né, quem tem riqueza, quem faz parte do 1%, porra, a estatística toda está contra você, é muito difícil você conquistar isso. Então ele diz também sobre os atletas, né, que os atletas, quando eles conseguem conquistar alguma coisa, vencer alguma coisa, eles precisam provar sua superioridade física e técnica, né? Então todo esse esforço está baseado no fato concreto, nas ações, nos resultados. Quando a gente nos distancia disso, né, quando nos distanciamos disso, esquecemos, mal interpretamos esses fatos concretos, nós abrimos margem para que no momento de conquista, no momento de sucesso, quando nós estamos bem, os sintomas que dão nome a esse capítulo começam a aflorar. Esse senso de direito, né, de privilégio, de que tudo é seu, o senso de controle, que você tem controle sobre as coisas, que deve ser o caminho que você está sugerindo, e a paranoia de que só você presta, né, que você só pode confiar em si mesmo. Ilusões, loucuras que o ego nos causa. E aí uma frase aqui, completando essa linha de raciocínio, muito interessante, que é a parte aqui que eu mais gostei desse capítulo, é aqui uma citação que é a seguinte: alcançar sucesso envolve ignorar as dúvidas das pessoas à nossa volta. Então, para a gente seguir fazendo as ações, os fatos concretos, os pés na realidade, muitas vezes, se não 100% das vezes, exige ignorar qualquer dúvida das pessoas à nossa volta.
E ele ainda diz, significa rejeitar a rejeição. Isso é muito interessante. Então, todas as estatísticas, as apostas estão contra nós, porque precisamos, né, fazer algo aí que direcionar recursos, energias e concentrações muito difíceis, né? Estou sendo genérico porque isso cabe, né, em todos os aspectos da nossa vida, mas o ponto é esse. E quando a gente está batalhando contra essas apostas, é o sentido de rejeitar a rejeição. Achei muito interessante. Alcançar sucesso envolve ignorar as dúvidas das pessoas à nossa volta. Significa rejeitar a rejeição. Então, mais uma vez, né, o problema aqui que ele está expondo para a gente nasce do nosso esquecimento do fato concreto, das ações que nos levaram a ter o sucesso, né? É nós acharmos especiais demais. Ele até fala que é natural do ser humano. Depois que a gente consegue superar esse esforço, a gente consegue rejeitar a rejeição, a gente consegue ir contra as apostas, as estatísticas e de fato alcançamos aí o sucesso, seja lá onde ele for. Nós, seres humanos, tendemos a acreditar, a supervalorizar os nossos esforços, achando que nós somos especiais, que nós somos a última bolacha do pacote, que com a gente é tudo diferente, quando na verdade não é. E é justamente nessa pequena linha aqui, nesse pequeno detalhe, que é natural de todo ser humano, que acaba sendo a semente para o ego prevalecer e aí gerar novamente aquele senso de direito, de controle e paranoia. Muito interessante esse capítulo, pequeno capítulo, mas profundo, né? Como eu venho falando para vocês, porra, o Ryan ele cita muitas histórias, muitas referências, tem muita palavra aqui em inglês que eu tenho que ficar parando e procurando no dicionário o que significa, porque caralho, não faço ideia do que significa. Mas mais uma vez um capítulo muito bom. Avançando então, né, hoje live número 105 nesse domingo de Páscoas, avançando na segunda parte aqui desse livro sobre sucesso. E hoje uma live mais curta, ficamos por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês, eu espero que tenha feito sentido, um pouquinho mais um temperinho aqui de como o ego é o nosso grande oponente ao longo de toda a nossa vida, apresentando 3 sintomas, e é isso. Fez sentido para vocês? Deixa uma joinha aí se fez sentido, se eu conseguir ser claro, né? Porque eu faço essa leitura e venho aqui fazer a live para vocês. Às vezes eu nem tenho tanto tempo assim de digerir a informação, mas eu espero que tenha feito sentido, pelo menos, né, essa citação de que alcançar o sucesso envolve ignorar as dúvidas das pessoas à nossa volta, né? Significa rejeitar a rejeição. Gostei muito dessa citação, muito mesmo. Beleza? Feliz Páscoa, meus amigos. Aproveitem o domingo com seus entes queridos ou sozinhos, se vocês forem passar sozinhos, não tem problema nenhum com isso, certo? Bom domingo para vocês. Ficamos aqui com a live número 105 e amanhã, às 9h03 da matina, voltamos com a live 106 e a continuação do ego é o inimigo. E se não for demais, compartilhem a live com seus amiguinhos. Beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês. Bom domingo a todos. Valeu!